Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área. Hoje com a presença ilustre do professor João, professor de Geografia, formado na FFP, o RGFFP presente. Vamos falar de BRICS, vamos falar de geopolítica mundial. O que são os países que formam o BRICS? O que é essa sigla? Essa sigla pode ser considerada um bloco econômico, como por exemplo o Mercosul, a União Europeia. Será que é um bloco econômico de fato? Então, quando a gente fala de bloco econômico, tem que ter no mínimo zona de livre comércio. E não é o que acontece entre os países membros do BRICS. Então, o que você tá vendo por aí de vez em quando é o grupo BRICS, o agrupamento BRICS, o bloco BRICS, mas não bloco econômico. A gente quer, inclusive, fazer uma moeda, né? Uma moeda do BRICS. Aí a gente chegaria, inclusive, num patamar de bloco econômico tipo União Europeia. Mas a gente ainda não é um bloco econômico. E quando eu falo a gente, eu me incluo, né? Eu tô dentro do Brasil, a gente tá dentro dessa turma aí. Vem geral. Se é pra derrubar o Império Yankee, vem geral, pô. Tamo junto. Todo o Império caiu. Se tu chegar lá no Império Romano, lá no meio da galera lá e falar assim, um dia o Império Romano nem vai existir, a galera ia rir da tua cara. Era inabalável. Todos os impérios caíram e o Império Yankee precisa cair, sabe por quê? Ou é ele ou é a humanidade. Então vamos discutir BRICS. O BRICS, ele foi criado ali em 2009 por algumas economias, alguns PIBs que soergueram dos países subdesenvolvidos, dos países pobres, os países capitalistas pobres, ali na virada do século, eles tiveram, cada um da sua forma, um crescimento diferenciado do PIB. Eles não viraram países ricos, mas eles saíram do rol dos países pobres. E aí viraram países do meio, os países que emergiram, países com economia emergente. E o Brasil foi um deles. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a South Africa. Esses são os países que tiveram... South Africa foi bom, né? Esses países, eles tiveram um crescimento do PIB e fizeram com que eles começassem a figurar no cenário internacional, no comércio internacional, na geopolítica, cadeira importante na ONU. E isso o Brasil conseguiu quando, professor João? Em qual momento? 2009 estava acontecendo o que no Brasil? 2009 a gente tava em ascensão ali, né? Não era esse barbudo aqui não, mas era outro barbudo. Não, era outro barbudo, né? O finalzinho, né? Do segundo mandato do Lula. E essa virada de chave, ela é muito importante. Tanto que quando a gente fala em sala de aula, acredito que com você seja mais ou menos a mesma coisa, quando a gente fala, o Brasil já foi a 6ª maior economia do mundo, a galera fala, que isso? Como assim? É a 6ª maior. O Brasil já passou a França em economia mundial. Se você fala isso, e a galera viveu depois do golpe, uma realidade muito diferente, né? A gente foi só ladeira abaixo, né, depois do golpe. Então, quando a gente tentava retratar que o Brasil já tinha sido a 6ª maior economia do mundo, pleiteou, não chegou a pleitear de fato, mas chegou a criar um burburinho, pô. O que a gente vai fazer com o Brasil agora? Né, as economias mundiais. A gente vai colocar ele nos grupos agora? Se o Brasil se manter, se o Brasil pegar agora uma toada, acabou, infelizmente, não acontecendo, né? Por inúmeros motivos, a gente teve a entrada da Dilma, logo depois o golpe e tudo mais. Mas chegou a ter essa conversa no mundo, né? Até porque, por conta da credibilidade e da popularidade do presidente Lula de colocar o Brasil no rol dessa galera. O Lula é foda, mano. Ele é foda. Ele como político, principalmente como político externo, ele é sensacional. É no mandato dele que o Brasil entra no Conselho de Segurança, não era uma cadeira permanente, né? Que inclusive a gente vai falar sobre isso, mas entra no Conselho de Segurança. Tem o Celso Amorim como a grande figura também, ao lado dele, o grande braço direito na diplomacia. Né, o Brasil, de fato, mais uma vez se confirma como aquele país, né, líder da diplomacia mundial, e isso contava bastante, né, isso contou bastante para que o Brasil viesse, por exemplo, em 2009, a criar, a fundar, ser um dos membros fundadores do que era o BRIC. Então, era até um grupo mais homogêneo, a gente vai falar também sobre mais homogêneo do que é hoje, né, se a gente for pensar, olhar para o que era esse BRIC, até o BRICS, depois da entrada da África do Sul, mas esse momento que você falou, de crescimento, eram todas economias em patamares diferentes, em formas diferentes, em modelos diferentes, mas em constante crescimento. Principalmente todas as economias que olhavam na cara dos países dominantes e tentavam desafiar economicamente elas, né? Não se curvar totalmente a esse sistema, né? Olhar para elas e falar, não, calma aí, eu também posso negociar com você. Vamos sentar aqui, calma, vai com calma. Então esse era o grande padrão, né? Você olhar para essas economias que formaram o BRIC lá atrás. Perfeito. Então o Brasil estava nesse momento aí. O Brasil estava crescendo de vento em popa. 2009, inclusive, eu lembro que a situação da minha família era o seguinte. Meu pai tinha uma loja de material de construção. Na época, a construção civil estava muito em alta porque o Lula tinha desenvolvido o Construcard. Era um cartão da Caixa Econômica Federal que dava pra galera comprar material de construção. Só dava pra comprar material de construção. E aí a galera tava fazendo casa, puxadinhos Brasil afora, casas, adoidado.
O Brasil cresceu nesse momento. Eu lembro que eu fiz churrasco por causa disso, pô. Eu fiz churrasco quando descobriram o pré-sal. Eu fiz churrasco quando a economia brasileira chegou a ser a 6ª economia do mundo. E aí depois foi ladeira abaixo. Crise mundial. O capitalismo vive de crises. A crise de 2008 vai chegar aqui no Brasil em 2014. Vai derrubar a Dilma. Inclusive, posso fazer um parêntese, professor João? Foi declarado agora que a Dilma é inocente nas pedaladas fiscais que foram usadas como argumento para seu impeachment, que foi um golpe. A gente já sabia que era golpe e agora tá mais escancarado ainda. Foi uma articulação da grande elite nacional para tirar a Dilma, para tirar o PT e voltar a tomar as rédeas do país. Eles usaram um momento de crise mundial para fazer isso.